E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta para mais um vídeo, hoje com conteúdo exclusivo e mais do que especial. Temos um convidado, estou falando do Major General Agostinho Costa, que é conhecido entre todos aqueles interessados na geopolítica, porque comenta na CNN de Portugal a geopolítica e tem sido destaques, assim, vários vídeos que viralizaram no Brasil sobre uma opinião fora daquela que normalmente é difundida da imprensa, que chamamos de imprensa mainstream. Então, eu tenho o prazer de trazer de volta aqui no meu canal o senhor Major General Agostinho Costa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, doutor Wellington Calazans. Muito obrigado pelo seu convite. É sempre realmente um gosto e estou a falar com alguém muito qualificado nestas matérias. É sempre verdadeiramente um privilégio e é, sobretudo, também poder ter o acesso a um público tão relevante é aquilo que tanto o mundo lusófono naturalmente, mas particularmente no Brasil, que é um país verdadeiramente, digamos, relevante no contexto geopolítico e geoestratégico global fundamental. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena retrospectiva da última conversa que Sim, tivemos, que quando naquela oportunidade falávamos sobre a inexistência de norte-coreanos, sim. a inexistência de norte-coreanos na Ucrânia. E agora isso está comprovado, né? Naquela oportunidade suspeitávamos de toda aquela Verdade, propaganda. Então, verdade, eu verdade. gostaria que o senhor falasse, iniciasse com esta conversa. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, porque esta semana surgiu na imprensa norte-americana, nomeadamente o Washington Post, publicou no dia 30 um artigo bem interessante, referindo que, de há 2 semanas a esta parte, já não havia norte-coreanos, não eram visíveis os norte-coreanos no teatro de operações, que no teatro de operações entenda-se na zona de Kursk, porque era sobre Kursk fundamentalmente que este assunto tinha vindo a lume, a terreiro, digamos, à colação, e vimos uma enorme campanha referente à questão dos norte-coreanos, vimos imagens, todas elas muito estranhas, algumas peças que eram estranhas porquê? Porque pela primeira vez víamos ditos norte-coreanos, mas em que lhes era ocultada a cara, através de, digamos, a imagem era distorcida, a face tanto dos ditos norte-coreanos, era mostrada a documentação, eram documentos russos, eles tinham nome russos, mas diziam, não, os documentos são falsos, etc. Ora, há sempre, aqui dissemos que possível era, provável, tínhamos, depois havia também uma questão de que estavam os tais 12 mil, primeiro eram 2 mil, depois 3 mil, depois 12 mil norte-coreanos estavam a combater em Kursk, agora em Kursk é dentro da Rússia, há um acordo de parceria estratégica alargada entre russos e norte-coreanos que Vladimir Putin e Kim Jong-un assinaram no ano passado, portanto, e que o artigo 4º diz que se um país for invadido, o outro, ou for alvo de uma agressão, o outro obriga-se a dar-lhe todo o apoio necessário, ao abrigo, digamos, desse acordo, desse tratado, a existência de norte-coreanos poderia ser admissível. Ora, sabemos, por exemplo, que há artilharia norte-coreana em Kursk, artilharia entenda-se peças de artilharia, nomeadamente uma artilharia com 60 km, 40 km de alcance prático, 70 de alcance mais, digamos, com munições especiais. Sabemos que a Coreia do Norte cede à Rússia, ou vende à Rússia, milhões de granadas de artilharia 152, já dá muito tempo a esta parte. Agora, nunca tínhamos visto norte-coreanos. O que nos aparece, de facto, o que aparece cidadãos com uma tez asiática, mas sabemos que a Rússia é um país multiétnico, tem tuvãs, tem yakuts, tem um conjunto digamos, de grupos étnicos, dos oblastes mais para leste, junto à Mongólia, junto à China, que tem uma matriz étnica idêntica digamos, ao asiática, mais propriamente. Portanto, mas esta semana o New York Times vem-nos dizer que os coreanos tinham saído. Que não se viam coreanos há 2 semanas, que fundamentalmente os coreanos eram as melhores tropas norte-coreanas, mas depois noutros meios de comunicação vemos coreanos a dizer
não têm capacetes, não têm armas, não têm capacetes, não têm coletes à prova de bala, atacam às vagas, têm um conjunto enorme de baixas, e os ucranianos liquidam-nos, etc, etc. Aqui o que nos dizem é que saíram devido às perdas que tiveram, fomos, digamos, procurar com mais field dots, como se costuma dizer, não é? E verificamos que o presidente Zelensky veio com a questão dos norte-coreanos no dia 14 de outubro do ano passado. Ora, e no dia 11 de outubro, 3 dias antes, a RAND Corporation, como é de conhecimento geral, é o principal think tank norte-americano que se dedica à análise destes assuntos da geopolítica, da geoestratégia, e que produziu um documento matricial para esta operação, para os interesses americanos da região e para esta operação a parte ocidental, com os objetivos políticos e estratégicos, fundamentalmente objetivos políticos e económicos, em relação aos interesses americanos neste conflito, que era o documento que foi publicado, se a memória não me traiçoa, em 2019, mas peço alguma tolerância, chama-se Extending Russia. É um documento que vale a pena ser lido e que explica precisamente qual é que deve ser a conduta norte-americana num conflito entre a Ucrânia e a Federação Russa. Mas o RAND, este mesmo think tank, no dia 11 de outubro, 3 dias antes de Zelensky vir falar dos norte-coreanos que estavam a combater ao lado dos russos em Kursk, um dos membros, um senhor chamado Bruce Bennett, publica um texto bastante interessante que está em fontes abertas, está acessível, pode ser digamos, que se chama A Russia-North Korea Alliance in the Works, ponto de interrogação, Don't Be So Sure. Isto é, traduzindo para português, será que a aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte funciona? Não tenho tanta certeza. Não temos tanta certeza. Ora, neste documento, Bruce Bennett sugere que os Estados Unidos lancem uma campanha de info-ops, uma campanha de informações de operações de informação, entenda-se media ops, operações mediáticas, psy-ops, operações psicológicas, portanto, destinada a desacreditar ou descredibilizar, ou fundamentalmente para ter um impacto sobre a opinião pública, desacreditando ou descredibilizando este acordo, fundamentalmente a relação estratégica entre a Rússia e a Coreia do Norte, a Rússia e a China. E, digamos, apresenta um conjunto de cláusulas ou de ideias, master message, como se diz na comunicação social, ideias de força, que se deveria ser passada, nomeadamente que a questão das munições, referendo à questão das munições, e cita precisamente, e isso pergunta o que é que os Estados Unidos devem fazer, não é? E refere precisamente que devem ser conduzidas, digamos, narrativas neste sentido, no sentido de desligar ou desacreditar esta aliança, e refere também que faz alusão ao facto de que o ministro da Defesa da Coreia do Sul terá referido, ou terá colocado a questão, ou equacionado, que seria muito provável que a Coreia do Norte enviasse forças para combater ao lado dos russos na guerra com a Ucrânia. Portanto, e que este aspecto poderia ser explorado no sentido de, sobre a população norte-coreana, digamos, pressionar as suas elites no sentido de que os seus filhos iriam combater ao lado dos russos, iriam morrer na Rússia. E a narrativa é que eles morrem muito, são todos abatidos, é às vagas humanas, etc. Isto, na prática, Sr. Doutor, não passa de uma operação de informações conduzida pelos Estados Unidos na sequência de uma proposta da RAND,
digamos, deste membro da RAND, e que agora, passados todos estes meses, e com a mudança que se verificou radical na política, ou substancial na política norte-americana em relação ao conflito, está a ser abandonada e como sabemos que tanto o New York Times como o Washington Post têm uma ligação próxima com o Pentágono, portanto, neste momento a narrativa dos norte-coreanos vai ser abandonada ou não ouviremos falar mais norte-coreanos, não obstante o New York Times escreva no final, pode ser que ainda voltem. Estamos conversando aqui com o Major-General Agostinho Costa, ele que é militar português e que também comenta na CNN de Portugal a geopolítica, especialmente os acontecimentos atuais, e por isso o convite para que ele esteja aqui mais uma vez no nosso canal para falarmos um pouco sobre essa questão da Ucrânia, já que ele acompanha de perto tudo o que acontece, né, naquele conflito envolvendo a NATO, a Rússia e a Ucrânia, nessa ordem que eu sempre coloco. Eu gostaria de saber do senhor quais são as perspectivas para este conflito, levando em consideração de que, por mais esforço que a Europa prometa para manter o apoio, sabemos que não vai ter condição de fazê-lo com o mesmo volume que fez nos primeiros anos. E agora o Donald Trump chegou a suspender por 100 dias qualquer tipo de ajuda e certamente não vai querer trazer de volta o apoio dos Estados Unidos para esta guerra. Então, como fica a Ucrânia? Quais as perspectivas para que possamos atingir a paz entre Rússia, Ucrânia, Europa, mas também com a NATO? Muito obrigado, Sr. António. Muito obrigado, porque digamos, um nó-órdion. É um novelo difícil de desenvencilhar, porque chocam-se os interesses, chocam-se os objetivos, chocam-se as perspectivas. Neste momento sabemos que o principal player, entenda-se os Estados Unidos, ocidental, na parte ocidental, naturalmente, querem terminar esta guerra rapidamente e em força. O mais rapidamente possível terminar esta guerra e reorientar as suas preocupações para o player que eles considerem o seu principal adversário, que no plano geopolítico, no plano económico, no plano tecnológico, fundamentalmente não no plano militar. No plano militar é naturalmente ainda a Rússia, mas que a prazo pode vir a ser também o principal antagonista dos Estados Unidos, que é China. Portanto, os Estados Unidos querem direcionar-se para a China e rapidamente fazer uma retração, e vê-se que com digamos, a tomada de posse, ou com a inauguração, como os americanos a chamam, inauguration da administração Trump no passado dia 20 de janeiro, desenhou-se a partir daí, fundamentalmente das declarações de Marco Rubio, a Maggie Kelly, que está disponível na página da Secretaria de Estado, uma extensa entrevista em que ele apresenta as grandes linhas da política externa norte-americana, e há um aspecto que é determinante. Permita-me, doutor, que faça este enquadramento, até para quem nos está a acompanhar, possa ter uma percepção clara do que está a mudar. Há uma mudança radical. Quando Marco Rubio diz que o mundo unipolar acabou, vivemos num mundo multipolar, onde temos que conviver com outros atores, alguns deles com os quais certamente não iríamos jantar, mas que temos que conviver. E fundamentalmente para evitar situações de conflito armado. Portanto, explica que o mundo é hoje multipolar. Ora, o ser hoje multipolar é uma mudança radical para uma administração que vinha falando no Rule-Based International Order, como nos recordamos, em que as rules eram definidas em Washington e em Bruxelas, e daí Bruxelas está em pânico neste momento, e estar em estado de negação, porque não ouvimos esta administração falar uma única vez nessa linguagem. E o que é colocado sobre a mesa é os interesses. Não há aliados, há interesses, e em função dos nossos interesses, assim nós ajustamos a nossa política. Portanto, esta é a política norte-americana. O interesse norte-americano, no nosso entendimento, é terminar esta guerra o mais depressa possível, congelá-la, porque quanto mais esta guerra se demorar, mais os russos entram pela Ucrânia dentro, e menos terras raras,
digamos, recursos, menos serra arável, menos espaço, mais prejuízo têm os americanos dos investimentos que já lá fizeram até agora. Portanto, os americanos querem pará-la rapidamente. Depois, há os outros interlocutores. Há a União Europeia, que é as long as it takes, ainda não saiu da narrativa, é apoiar a Ucrânia, porque se a Ucrânia perder, perdemos todos, porque os russos vêm aí, chegam a Lisboa, chegam a Paris, não sei o quê, esta fantasia, porque depois dentro da União Europeia o que determina neste momento a linha política, em certa medida, são os Bálticos, são países com uma dimensão muito pouco relevante, a Polónia, os Bálticos, um conjunto de países, a Alemanha numa ambivalência, um senhor Macron que corre não sabemos para que lado, não é? Que tem sonhos de ser um Napoleão na Europa e de, através desta guerra na Ucrânia, poder afirmar-se como a potência hegemónica. Keir Starmer, que não é da União Europeia, que veio ao retiro em Bruxelas, e repare-se, doutor, que a União Europeia já não faz reuniões, faz retiros. E quando fazemos um retiro, quando vamos para um retiro, normalmente é para fazer um encontro espiritual, para procurarmos um rumo, para procurarmos um caminho, para procurarmos a luz, não é? Portanto, a União Europeia não tem luz, porque a luz do lado lá do Atlântico apagou-se, ou o farol virou para outro lado. Portanto, a União Europeia está em estado de transe, em estado de preocupação, e quando os americanos cortaram com a narrativa anterior, a União Europeia mantém-na. É preocupante para a própria União Europeia, porque começa por não ter capacidade para dar o apoio necessário à Ucrânia. A única forma que pode dar o apoio à Ucrânia é colocando dinheiro. E já encontrou uma solução, que é o que diz Mário Draghi, vai Eurobonds, vai aos mercados, endivida-se e vai lançando dinheiro sobre o assunto e depois compra, financia a guerra através do único país que tem efetivamente capacidade de produção, que é os Estados Unidos. E vai exaurindo dos depósitos um pouco o que ainda lá está. Depois há outros dois interlocutores que nenhum deles tem, digamos, pressa em acabar a guerra. Um já definiu quando é que quer acabar a guerra, em que condições é que acaba, definiu em junho, que é Vladimir Putin. Portanto, a Rússia já definiu, nós paramos as operações, mas temos condições. Primeiro não é a realidade que nos vendem, é a realidade do terreno. E a realidade do terreno é a Ucrânia retira do restante de Zaporizhia e de Kherson e do pouco que falta de Donetsk, isto é, sai dos 4 oblastes, embora em Lugansk já não tem nada praticamente, sai dos 4 oblastes, a Ucrânia e o mundo ocidental reconhecem que estes 4 oblastes, isto é, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Lugansk e a Crimeia, fazem parte integrante da Federação Russa, ponto, esta é a primeira condição, e aí nós paramos as operações. Depois a Ucrânia compromete-se a assegurar o património cultural da população, ou a identidade cultural da população russófona da Ucrânia, os falantes de russo que estão na Ucrânia, que agora são proibidos de falar a sua própria língua. A Ucrânia assume a proteção da Igreja Ortodoxa russa. São fundamentalmente estes 4 pontos, e o último ponto, que é para o Ocidente, que é o 4º ponto, que é fim das sanções. Portanto, estas são as condições de partida para a negociação pela parte russa. Ora, pela parte ucraniana, neste momento, quem é que não está interessado em negociar, ou quem é que não tem pressa em negociar? Zelensky, presidente Zelensky, que tem uma narrativa absolutamente a mesma, não mudou, mas como tem vindo a ser algo permanente de pressão, agora diz que sim, que já negocia, que é ele que negocia, mas que a última de ontem é que tem que dar armas nucleares como compensação de não entrar para a NATO. Portanto, o discurso era entrar para a NATO, agora é mísseis e armas nucleares, pode parecer um bocado paranoico, mas está disponível. Foi uma entrevista que ele deu ontem a um canal britânico, armas nucleares, mísseis, e já agora que já que Putin invadiu
a Ucrânia para que a Ucrânia não entrasse na NATO, já que a Ucrânia não entra na NATO, podem ir embora. Portanto, é este o nível do discurso. Neste momento, pela parte americana, a pressão é para sentar estes dois interlocutores à mesa. Aquela ideia do peace by strength era através de duas linhas de operação. Uma era baixar o preço dos hidrocarbonetos, do petróleo propriamente, o preço do petróleo do barril para $45, e isto obrigaria os russos, teria um impacto fortíssimo na economia russa, mas essa possibilidade saiu da agenda porque a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, reuniu-se na segunda-feira e colocou, digamos, fora de questão, porque o break-even dos próprios Estados Unidos, do Shale Oil, está acima dos 45, e na Arábia Saudita, embora esteja abaixo, está nos 9 ou $10 o barril, mas os compromissos orçamentais que a Arábia Saudita tem obriga que o barril de petróleo esteja acima dos $68 o barril. Portanto, é isso que fez cair esta strength, esta linha. A outra linha que Trump apresentou era mais sanções sobre a Rússia, mas quem tem já 19 mil sanções e quem recebeu as sanções mais dolorosas, digamos, foi aquelas que Biden fez uma semana antes de deixar o poder, pouca margem de manobra tem os Estados Unidos. Daí que tenha reiniciado a entrega de material bélico, a material militar à Ucrânia durante o fim de semana, e daí que algumas informações dizem que os Estados Unidos irão dar, ou já terão dado, autorização para a utilização de mísseis de longo alcance, Atacams, Storm Shadows, etc., porque a linha económica não funciona, a linha política também não, a linha comunicacional também não, só sobra a linha militar. Portanto, os norte-americanos vão procurar, através da linha militar, pressionar os russos a sentarem-se à mesa das negociações. Vamos ver se conseguem. Temos dúvidas, porque a Rússia está a ganhar esta guerra, como o senhor sabe. Exatamente isso. Estamos conversando aqui com o Major-General Agostinho Costa, ele que nos dá a honra de compor aqui um conteúdo exclusivo para você que é seguidor do nosso canal. E para não tomar muito tempo do general, eu gostaria de falar aqui sobre os Estados Unidos da América. O senhor falou que o Marco Rubio, recentemente, isso foi noticiado amplo, inclusive foi tema de debate também na televisão pública de Angola, de que eu participei, sobre a multipolaridade, quando pela primeira vez uma autoridade norte-americana admite a existência de uma multipolaridade e não de uma unipolaridade como nós já conhecíamos, não é? Então, eu gostaria de saber do senhor, com esse novo cenário de multipolaridade, com este cenário em que diferentes atores defendem interesses também diferentes, não é? Que os Estados Unidos, por exemplo, através de Donald Trump, falou sobre uma limpeza étnica em Gaza, com um eufemismo de transformar numa Riviera e etc., algo que foi refutado imediatamente por diversas nações e que pode aumentar bastante uma rejeição internacional em torno dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos falam que pretendem retirar as tropas da Síria. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos falam sobre, retiram apoio à Ucrânia e falam sobre paz. O que é que Donald Trump quer? Né? Sabendo que o maior lobby que conduz hoje os destinos dos Estados Unidos é o lobby sionista, sim, mas o apoio interno é frágil dentro dos Estados Unidos, porque somente os neopentecostais, que devotam mais Israel do que Cristo, né, é que mantém esse tipo de apoio cego a Israel pelos Estados Unidos da América. Já há uma rejeição muito grande a esta política norte-americana, pelos problemas internos, e os norte-americanos querem que os seus problemas sejam resolvidos e não os problemas de fora. O que é que Donald Trump vai poder fazer para não cair no descrédito internamente? Porque se ele cair no descrédito interno, em 2 anos ele perde o Senado e o Parlamento e vai ficar numa situação extremamente difícil como presidente da República. O doutor fez um enquadramento brilhante, digamos, que esses são os dilemas de Trump, não é?
Mas a Trump é Trump e as suas circunstâncias. É como dizia Ortega y Gasset, é o homem e as suas circunstâncias. Trump dirige o discurso ou discursos diferentes para públicos-alvos diferentes. Trump é um homem da comunicação. Nunca nos podemos esquecer, Trump é um homem da comunicação, é fundamentalmente um ator, digamos, aquelas imagens daquele programa que ele participava era You Are Fired, você está despedido. O que ele está a fazer neste momento é despedir praticamente grande parte da administração do Estado, colocou um homem estranho também, também estranho, Elon Musk, digamos, para cortar aquilo que costuma chamar as gorduras do Estado, não é? Com mais outro membro que foi também candidato a presidente, faz agora o nome dele, em que os dois têm aquela agência de operacionalizar a eficiência do Estado. E o USAID, por exemplo, que era um dos instrumentos da política externa norte-americana, positivamente fechou. Na sexta-feira regressam todos aos Estados Unidos, e no meio do ano escolar, com um impacto nas pessoas, nas famílias, etc., regressam aos Estados Unidos. Portanto, há uma profunda alteração, fundamentalmente nos processos, nas formas, não nos objetivos. O objetivo é o mesmo. O objetivo norte-americano é o mesmo, que é continuar a ser a potência mais relevante no mundo. Agora, já não é única. Já perceberam que não são os únicos. Já perceberam que a ideia da unipolaridade, aquela ideia de Obama do país, da nação excepcional, da nação, do excepcionalismo norte-americano, da nação indispensável, aquela ideia paternalista que fundamentava a política externa norte-americana e que provocava uma enorme sobreextensão dos Estados Unidos, com cerca de 700, 800 bases, como chamam, muitas são autorizações de aterragem, etc., mas com uma sobreextensão imensa e depois com problemas internos ao nível da economia, porque a deslocalização da economia para a China, para o México, para a maioria global, com problemas internos de empobrecimento, com infraestruturas em colapso, etc., obrigam os Estados Unidos a fazerem, digamos, um reajustamento para um mundo que mudou e que só Biden é que não percebia, e a sua entourage que continuava naquele discurso, nós somos a América, o discurso que nem era de 91, era o discurso de 45, não é? Portanto, é esse ajustamento que se está a verificar neste momento, doutor. E depois há um ajustamento, em certa medida, tipo Luís XIV, que é de absolutismo, de le roi c'est moi, não é? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Isto é, elimina-se o USAID, que são 27 mil milhões de orçamento por ano, na qual 7 mil milhões estavam alocados à Ucrânia para 112 projetos, elimina-se, mas não se elimina completamente, retira-se da dependência do Congresso, passa à dependência da Secretaria de Estado, isto é, passa a ser Marco Rubio, o secretário de Estado, que passa a ter a tutela sobre o USAID, e o USAID não é nada mais, nada menos de que a estrutura mais importante que os americanos têm, por exemplo, de ingerência nos assuntos internos, de financiamento de toda a miríade de organizações, de ONGs, organizações não governamentais, de canais, digamos, de mídia, etc., para influenciar as percepções, para as revoluções coloridas, como lhe costumam chamar, para as mudanças de regime. Aliás, o senador, que me faz agora um nome dele, veio dizer que é fundamental para o combate contra a China, fundamental para as mudanças de regime, para as mudanças de regime. Portanto, isso mudou completamente. Portanto, os Estados Unidos alteraram a sua matriz de funcionamento, não mudaram os objetivos. Portanto, agora estávamos a falar da relação com a Europa, se embora numa traição, não é? Portanto, peço desculpa, Soutor. Sim, falamos sobre isso e agora sobre essa questão... Sobre a questão do Médio Oriente. Sobre a questão também do Médio Oriente. Portanto, da situação de Donald Trump querer tudo e ao mesmo tempo parecer não querer nada. Isso. Com a Europa, portanto, enquadramos agora, com o Médio Oriente é um bocadinho diferente. O Soutor falou muito bem, porque há aquela linha
há, por um lado, a influência que o AIPAC, o American and Israeli Public Affairs Committee, numa espécie de placa giratória de dinheiro dos 5 mil milhões, embora numa traiçoa, de financiamento ao AIPAC, que depois entram pela, digamos, pela porta traseira para financiar a política norte-americana, e sabemos que nos Estados Unidos os políticos têm que fazer fundraising, têm que fazer uma coleta de fundos para poderem lançar as suas campanhas, os próprios presidentes, como sabemos, mas há também aqui uma componente, digamos, afetiva, porque, em boa verdade, os Estados Unidos consideram-se aquilo que era, na sequência do Manifesto Destiny, consideram-se como sendo a Jerusalém terrestre, como sendo a sequência, o paraíso, o Jerusalém terrestre, isto é, a velha Europa decrépita fez com que os europeus fossem à procura da Terra Prometida, e a Terra Prometida são as Américas. E até aquelas ideias que têm alguma religião, que as religiões americanas que consideram que Cristo não terá morrido, terá sim depois vindo com os seus seguidores para a América numa barca, etc. E depois o Soutor falou nos pentecostais, falou aquilo que é as correntes chamadas Christian Zionists, os sionistas cristãos, que sabemos também que digamos, na América lê-se mais não direi mais, mas lê-se tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, e há uma ligação muito grande a Israel, e Israel, efetivamente, que tem sua origem daquele Manifesto Balfour britânico, é uma produção anglo-saxónica, em boa verdade, e se formos, digamos, analisar perfeitamente, Israel, uma grande parte dos cidadãos que lá estão são cidadãos europeus, são cidadãos americanos, têm dupla nacionalidade, uma boa parte deles tem cidadania portuguesa, porque usufruíram de uma lei que o governo Mário Soares, como uma forma, digamos, de compensação pela Inquisição em Portugal, permite aos descendentes dos sefarditas de poderem, digamos, requerer a cidadania portuguesa. Portanto, mas em boa verdade, uma grande parte da população que está em Israel é europeia, ou é americana, ou é de todo o mundo, brasileira, brasileira, portanto, de todo o mundo brasileiro e canadiana, etc., não é? Portanto, em boa verdade, o Israel é, na prática, o 51º Estado dos Estados Unidos. E até a relação militar, a relação estratégica que tem, o acordo estratégico em que os Estados Unidos se obrigam a defender Israel, enquadra-se neste processo. Ora, apenas para não alongar muito o Soutor, este discurso de Donald Trump é um discurso que se ajusta fundamentalmente à audiência interna Christian Zionist, entenda-se, e em Israel há, digamos, aos conservadores sionistas israelitas, mas tem fundamentalmente um objetivo, que é, na sequência daquilo que foi efetivamente uma derrota estratégica de Israel contra o Hamas, e as imagens que vemos todos os sábados atestam perfeitamente, o Hamas não está destruído, surge dos túneis completamente bem fardado, bem equipado, com armas de última geração, com viaturas a brilhar, algumas delas capturadas, normalmente capturado, muito dele capturado do exército israelita, mostra, entrega às reféns com depois de 15 meses de estarem num túnel, com um aspecto de não terem sido molestadas, terem sido tratadas com humanidade, com as reféns a dizer obrigado, brigadas Al-Qassem, foi por nos terem ajudado, etc. Isto é humilhante a todos os níveis. Portanto, Netanyahu está, digamos, verdadeiramente num período, está por um fio. Depois, o Ben-Gvir já saiu do governo, só lá sobra Smotrich. Se ele mais os 6 ou 7 elementos lá tem do seu partido saírem, o governo colapsa e Netanyahu acaba na prisão. Porque Netanyahu tem problemas com a justiça, como sabemos, tem um pacemaker, tem problemas de saúde, não muito, tem a esposa e o filho na Flórida, portanto o que o Trump fez, fundamentalmente, no nosso entendimento, é segurar Netanyahu, segurar o governo israelita e gerir o dia-a-dia. E daí que este discurso,
Qual é o dano para os Estados Unidos? E ainda às palavras do Soutor há pouco, e com isto terminava. Qual é o dano para os Estados Unidos? É o dano de credibilidade para que os Estados Unidos e de soft power. O soft power e a credibilidade. Mas, como dizia uma senhora quando a entrevistaram em relação a Boris Johnson, na sequência do Brexit, ela dizia, ele é um mentiroso, mas eu gosto dele. He's a liar, but I like him. Pronto, aqui a mesma coisa, é um mentiroso, mas os americanos gostam dele. Pois é, estamos conversando aqui com o Major-General Agostinho Costa. General, eu gostaria de pedir ao senhor, já em nota conclusiva, falasse um pouco sobre a China, né? A China vem sendo um novo alvo preferencial dos Estados Unidos da América, agora praticamente com todos os canhões apontados para a China. A Europa quer seguir esse mesmo caminho, inclusive já fazendo aqui na Europa uma revisão dos produtos chineses que supostamente estariam contaminando a população europeia, ou seja, o fake news começou forte, a guerra de propaganda, olha que de guerra de propaganda eu entendo, que eu trabalhei numa guerra, a guerra de propaganda começou contra a China, Sim, agora sim, intensificada, mas a China já deu uma grande demonstração de força com a questão da inteligência artificial. E também estamos vendo as imagens que nos chegam a partir da China sobre o domínio dos drones substituindo o show pirotécnico. Nós temos medicina comandada à distância, a partir de tecnologia que só a China possui, e outros, a tecnologia bélica chinesa que evolui assim numa velocidade assustadora. Incrível. Então, como vai ficar essa relação? Será que os norte-americanos e europeus realmente vão querer uma guerra com a China? Mais uma guerra e mais uma derrota assim praticamente prenunciada? É verdade, Soutor. O risco existe, não obstante nos pareça que a intenção norte-americana, e ainda bem que o senhor colocou esta questão, a intenção americana é procurar vencer a China estrangulando-a no plano económico. Trump não é um belicista militar, permita-me o belicismo, digamos, é sinónimo, não é? Mas é um homem de confrontações económicas e os Estados Unidos, neste momento, tudo aquilo praticamente que os Estados Unidos têm vindo a fazer enquadra-se na confrontação com a China. Aliás, nesse sentido, o Trump vem na linha do antecedente, vem na linha de Biden. Esta guerra na Ucrânia, já que o dissemos, o doutor recordar-se-á, tem um objetivo geopolítico determinante. Aliás, vai na linha daquilo que Brzezinski referia, que os americanos nunca devem ser tão insensatos de permitir que a China, a Rússia e o Irão se unam. E vem mais um quarto, não é? Que é a Coreia do Norte. E houve, de facto, essa insensatez, e neste momento estes 4 países estão unidos, e o grande objetivo da guerra, a finalidade, a principal finalidade geopolítica, entenda-se, deste conflito na Ucrânia é barrar o Belt and Road por terra. Como sabemos, os norte-americanos, os chineses, estão há uns anos esta parte a desenvolver aquilo que chamam a iniciativa Belt and Road, portanto, a tradução portuguesa é um bocado rota e faixa, não é? Há muitas, há One Belt, One Road, também fundamentalmente traduz-se em infraestruturas terrestres e marítimas para chegar aos mercados. Para chegar aos mercados, digamos, na América, aos mercados europeus, aos mercados africanos. Portanto, e não nos podemos esquecer que a China é um país que está geobloqueado. Se olharmos para o mapa, mas já lá iremos, já vemos aqui, a guerra da Ucrânia, se repararmos, até porque a China tinha a Ucrânia como um entreposto para a Belt and Road, nomeadamente estava a investir no metro em Kiev, grandes investimentos chineses estavam em curso na Ucrânia, e com a iniciativa dos Três Mares, que é aquela faixa que vai desde dos países do Báltico até ao Mar Negro, e também com alguma ligação ao Adriático, aquele conjunto de países começa na Finlândia, os países bálticos, a Polónia, a Ucrânia, a Roménia e a Bulgária,
e que tinha uma intenção até para seguir para o Cáucaso do Sul, para a Arménia, para a Geórgia, etc., destina-se a fazer a geobloquear não só a Rússia, mas fundamentalmente a China, isto é, lembramos aqueles comboios infindáveis com carruagens que vêm da China para a Europa, que era para atravessar este oceano que é a Sibéria, que é o continente asiático. E isso parou. Ora, quando Trump vem com a ideia do Canal de Panamá, dizer que o Canal de Panamá está na mão dos chineses, etc., quer barrar o eixo marítimo, a rota marítima que passa pelo Canal de Panamá. Portanto, o Panamá já diz que vai tirar de lá a empresa de Hong Kong que está lá a fazer a gestão do canal, como aqui o terminal do Porto Simples, Vasta Gama 1, como lhe chamam, também são os chineses, como o Pireu são os chineses. Mas a intenção americana é fechar a rota que passa pelo canal do Panamá. E a Groenlândia é precisamente por causa da rota do Ártico, porque quem é que está verdadeiramente interessado na rota do Ártico? São os chineses. Os russos têm 40 quebra-gelos, não é? 40 navios para navegar na rota do Ártico. Rota do Ártico com o aquecimento global irá ficar cada vez mais navegável, e os norte-americanos, a intenção de digamos, se apoderarem e até do Canadá, como falavam, tem a ver com a questão do Ártico, isto é, fechar a rota do Ártico. Fecham no Estreito de Bering, controlam toda a rota, e depois há ali aquele que chamam do GIUC, que é aquele espaço entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, que é onde se controlam os submarinos que vêm de Murmansk. Portanto, e também, se olharmos para a China, vemos que a China está geobloqueada, isto é, tem a Coreia que bloqueia ali o mar da China, tem o Japão, não é? O Japão, a Coreia, as Filipinas. Daí a preocupação chinesa de controlar o mar do sul da China, daquelas ilhas de Pratley, aquele conjunto de ilhas que eles construíram sobre os atóis, claro, o conjunto de espaços onde se instalaram, e daí os norte-americanos terem criado o AUKUS, e daí, digamos, a pressão sobre as Filipinas e sobre ali o Estreito de Malaca. Em boa verdade, a intenção é, digamos, fechar a China, bloqueá-la, não diretamente entrando em conflito direto, porque a China todos os dias os surpreende. E esta do DeepSeek, depois da administração Biden ter lançado um bloqueio à volta dos... Primeiro a tentativa de bloqueio ao TikTok, e depois... Ao TikTok, com certeza. E depois o anúncio de um investimento de $500 bilhão, sim, os chineses praticamente sepultaram a partir do anúncio do DeepSeek. Claro, com certeza. O bloqueio à Huawei, portanto, todo este conjunto, o bloqueio aos microprocessadores, digamos, a impedir que os chineses tivessem acesso, digamos, aos semicondutores, e a China muda as regras. O DeepSeek vem mudar as regras do ChatGPT, não é? Muda as regras. Portanto, os Estados Unidos, tudo aquilo que tem vindo, todas as ações que têm vindo a tomar, fundamentalmente é para operacionalizar uma estratégia de bloqueio à China. É um bloqueio marítimo e terrestre ao mesmo tempo. A guerra da Ucrânia enquadra-se no bloqueio terrestre, dos eixos terrestres. Digamos, a ação ali junto, o AUKUS, etc., as rotas marítimas na região do Pacífico, do Pacífico, e o Canal do Panamá é precisamente nesse sentido, e também, digamos, a preocupação com o Ártico é a mesma coisa. Não vemos norte-americanos preocupados com a Antártida, por exemplo, não é? Estão preocupados é com o Ártico, porque o Ártico fundamentalmente, nem é tanto pelas terras raras, é fundamentalmente pela questão da rota do Ártico, porque esse é o caminho mais próximo para a Europa,
é o caminho, é um espaço que é controlado pelos russos, neste momento, porque os outros países não têm nenhuma capacidade estratégica para impedir, digamos, o trânsito marítimo, e só que tem um agravante, digamos, a parte navegável, a parte que tem portos de águas profundas é a parte russa. Portanto, só há um porto de águas profundas na zona do Canadá, se embora não me atraiçoa, e o resto, a própria Groenlândia é complicada para a instalação de bases, portanto os portos também não são favoráveis, portanto aí a Rússia tem vantagem, e a China, como é um parceiro estratégico da Rússia, está nessa linha, e agora tudo aponta que há uma tentativa de manobra de charme norte-americana em relação à Rússia, para procurar fazer aquilo que Brzezinski tinha referido, que é fazer agora o que Nixon fez em relação na altura da União Soviética, naquele charme que fez em Mao Tse-tung, reconhecendo, tendo como moeda de troca o reconhecimento de uma China única, de que Taiwan fazia parte da China, e tendo desligado a República Popular da China da União Soviética. É muito difícil, porque neste momento, digamos, os interesses chineses, o Soutor falou em relação à Europa, o principal parceiro comercial da Europa é a China. Portanto, é o principal parceiro comercial da maior parte dos países do mundo, até dos Estados Unidos, é dos principais parceiros económicos, comerciais. Inclusive, Major General, temos que lembrar que a união China e Rússia, que sim, de acordo com Kissinger não deveria ter acontecido, não devia ter acontecido. Ela aconteceu, está cada vez mais consolidada. Sim. Todas as vezes que há alguma ameaça a um ou a outro, sim, há um encontro ou uma chamada de videoconferência, claro, entre Xi Jinping e Vladimir Putin, sim, para reforçar os laços entre russos e chineses, uma resposta clara a qualquer tipo de especulação, e dificilmente vai haver êxito nessa tentativa de separar russos e chineses num contexto geopolítico. O senhor concorda? Absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo, doutor. Aliás, no dia 20, quando Trump tomou posse, o Xi Jinping e Putin falaram em videoconferência, quase durante uma hora ou mais de uma hora, como o senhor acabou de referir, não é? E depois não é só a Rússia e a China, é a Rússia e a China, os BRIC, Brasil, país muito importante, África do Sul, país, agora entrou a Indonésia, não é? E a Malásia. Irão, temos a Índia. O Irão também, naturalmente, a Índia. O Irão, portanto, há todo o Egito, há todo um conjunto, é um espaço, agora há um conjunto de parceiros também que estão a entrar, todos os dias entra um novo, não é? O Brasil está neste momento, o país, o chair, não é? Dos BRIC. E há pouco falávamos na credibilidade e no soft power. Perante um mundo em que, digamos, surge um buller, não é? O bullying de Trump funciona com os fracos, não funciona com os fortes, funciona com o Panamá, não é? Não funciona com o Brasil, não funciona com a Rússia, não funciona com a China, e há muitos países relevantes no contexto, grandes e não tão grandes, no contexto da maioria global, que já perceberam que neste mundo é cada um por si. Quando os Estados Unidos dizem as alianças, aquela retórica de rule-based international orders, daquele discurso que vinha de Kennedy, nós vamos defender a democracia, a liberdade nossa e dos nossos aliados, tudo isso caiu. Essa narrativa caiu, e é por isso que a Europa está em choque, porque quando o fundador da NATO, o patrono da NATO, o considerado protetor da Europa, diz que quer tomar, se necessário pela força, parte de um território de um país, de um aliado, de um país europeu, entenda-se da Dinamarca, que quer tomar o país vizinho, que também é um país aliado, um país da NATO, a quem é que se aplica o artigo 5º? Não é? Portanto, quem é que vai invocar o artigo 5º? É o Canadá? É um grande conflito, até mesmo da formação dos diplomatas europeus. Completamente, não é? É um tiro no porta-aviões. É um tiro no sistema. Aliás, perdoe-me tê-lo interrompido, doutor,
há um analista que refere que estamos numa mudança sistémica do sistema internacional comparável àquela que foi a queda da União Soviética, o colapso da União Soviética. Isto é, temos o império que emergiu na sequência do fim do mundo bipolar, do fim da bipolaridade, a dizer vamos fazer uma retração e vamos nos concentrar naquilo que vamos fazer economia de custos, em boa verdade, e acima de tudo vamos concentrar poder no presidente, na administração, e não nesta miríada de players que os Estados Unidos têm, fundamentalmente o Congresso, e vemos que o Congresso é volátil, e o senhor há pouco falou, tocou na ferida, daqui por 2 anos há eleições. E se Trump sabe, se perder a maioria no Congresso, só tem 2 anos de mandato. O que ele está a fazer é mudar radicalmente. Aliás, o diretor da CIA, neste momento, a CIA há a perspectiva de que os agentes da CIA, ou a estrutura da CIA, 8 meses de ordenado e garantias, etc., e para casa. Portanto, está a mudar tudo. Vai mexer na estrutura de informações, ainda a CIA é uma delas, não é? Tulsi Gabbard está à espera de ser confirmada para a função, portanto está a concentrar poderes na administração. E, por exemplo, Marco Rubio está-nos a surpreender e tem um conjunto de polícias bons, polícias maus, como se costuma dizer, mandou o Wittkopf, aliás, veja-se em relação ao Médio Oriente, doutor, coloca na sua página, daquela rede, digamos, não é o Twitter, aquela plataforma que ele normalmente utiliza, colocou umas declarações do economista famoso, faz-me o nome dele agora, Sachs, eu tenho um bocadinho o nome, já me recordarei do nome, em que, digamos, Jeffrey Sachs, peço perdão, Jeffrey Sachs, coloca uma entrevista com Jeffrey Sachs, que vem dizer que Netanyahu quer nos arrastar para uma guerra com o Irão, quer nos levar para uma guerra regional no Médio Oriente, Netanyahu é o culpado por nos ter, com base em mentiras, não é? Netanyahu arrastou-nos para uma guerra no Iraque, com base numa mentira das armas nucleares iraquianas, onde sobrou, de onde emergiu, que levou 1 milhão de mortos e milhares de americanos mortos, portanto, e chamou um nome feio à mãe de Netanyahu, não é? Portanto, e Trump colocou essa entrevista na sua plataforma e a seguir mandou Wittkopf Tel Aviv e disse: os senhores assinam já o acordo com... E Trump no mesmo dia disse: vai haver ou há paz ou é o inferno que cai sobre a Palestina. Afinal caiu sobre o Médio Oriente, caiu foi sobre Israel. Portanto, não se pode levar à letra Trump, porque Trump diz uma coisa e faz uma coisa completamente diferente, tem aquela lógica do Mad Men, portanto do disruptivo, mas as linhas são claras e, digamos, e daí a União Europeia neste momento estar completamente em transe, à procura de um rumo, à procura de um caminho que não é certamente aquele que, digamos, esperava, não é? Até pôs todas as fichas e a reunião já agora, só para terminar, o retiro em Bruxelas também teve Keir Starmer, nem é da União Europeia. Portanto, o primeiro-ministro britânico também está à procura da luz. Não é? É isso aí, o Major-General Agostinho Costa. Eu quero agradecer ao senhor por dedicar esse tempo aqui ao nosso canal. Eu quero que em outra oportunidade possamos fazer uma análise sobre os primeiros meses de Donald Trump, sobre os conflitos no continente africano e as perspectivas para um mundo multipolar que certamente estará mais consolidado e teremos muito o que falar sobre isso. Muito obrigado pela disponibilidade, é sempre uma honra tê-lo aqui no nosso canal e todos nós aprendemos muito com o senhor.
Doutor, muito obrigado. É um privilégio estar no seu canal e, aliás, estou a falar sobretudo com um interlocutor que tem um vastíssimo conhecimento sobre esta matéria, alguém altamente prestigiado no mundo da comunicação social e não só, digamos, em vários fora em termos globais. Digamos, estou plenamente disponível, naturalmente, para voltar ao canal, para podermos trocar impressões. Permita-me apenas referir que estamos num momento transformacional, como dissemos, mas num momento de oportunidade. Falávamos dos chineses, portanto, dificuldade, um momento de oportunidade, e talvez seja um grande momento de oportunidade para os países da lusofonia, para o Brasil, fundamentalmente, para este grande país que é o Brasil, que no mundo dos interesses, e os interesses brasileiros são muito conjugados com aquilo que são os interesses angolanos, porque partilham as duas frentes marítimas, a frente marítima dos dois lados do Atlântico Sul, e se olharmos, são os dois países que têm efetivamente sobre o Atlântico Sul um predomínio. Portanto, o Atlântico Sul é brasileiro e angolano. E tem um interposto na Europa que chama-se Portugal, e tem do outro lado da África um outro país que tem toda uma faixa fundamental também no Índico, e em África, na Oceania, e uma diáspora importantíssima por este mundo, e de facto uma estratégia comum, uma estratégia, digamos, alavancada por um país como o Brasil, em que se revejam todos os países da lusofonia, podem neste mundo multipolar. Um polo lusófono seria liderado pelo Brasil, naturalmente, e por Angola, seria um desafio ao nível das lideranças desses dois grandes países. Muito obrigado. Vamos torcer para que esse prognóstico que o senhor está fazendo aqui, ele seja conduzido politicamente, porque a oportunidade está aí, como o senhor falou, é um momento de oportunidade, e os países de língua portuguesa, incluindo Portugal, obviamente que é a nação mãe da língua, todos possam aproveitar esta oportunidade. É o grande momento, eu também sempre defendi esse ponto de vista, inclusive estivemos juntos em Lisboa, numa rápida conversa, e falamos bastante sobre este tema. Eu agradeço mais uma vez o senhor e espero que possamos estar juntos aqui. Permita-me só, doutor, e tivemos na China 500 anos. Sim. Com excelentes relações com a China. Portanto, a relação da Europa com a China é diferente da relação da lusofonia com a China. Muito obrigado, doutor. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Tivemos a honra aqui de contar com o Major-General Agostinho Costa. Aprendemos muito mais. Você que é seguidor do canal, eu peço que curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que possamos trazer mais e mais conteúdos exclusivos para você. E eu agradeço a sua companhia e vamos ampliar o alcance deste vídeo para que muitas pessoas possam ter acesso a tanta informação que você não vê normalmente nos canais abertos ou na imprensa mainstream, como sempre falamos aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.